sou a Ana e este é mais um vídeo para o meu canal Museu História e Artes. Eu quero falar hoje daqueles velhos filmes de Charlie Chan em preto e branco, aqueles filmes tosquinhos pra caramba, feitos para passar nas matinês do cinema nas décadas de 30 e 40. E eu quero desdobrar, eu não vou falar filme por filme, são mais de 40 filmes, nenhum deles tem méritos artísticos, eles são divertidos até um certo ponto, mas eles são o meu ponto de partida para discutir racismo e yellowface. Eu discuti blackface aqui no canal naquela live lá no início sobre o nascimento de uma nação do D.W. Griffith. Aliás, se você for na aba ao vivo, tem trocentas lives da época em que eu tentei viabilizar esse formato, mas que no final preferi voltar a fazer vídeos. Então, eu quero falar um pouco sobre os filmes, mas eu quero falar também sobre racismo e sobre yellowface. Se você sabe o que é blackface, você já deduziu que yellowface é quando atores brancos representam personagens asiáticos. E é isso. A gente tem, ao longo de todo o século XX, uma profusão de personagens asiáticos sendo interpretados por atores brancos, mal e mal caracterizados e reproduzindo os piores estereótipos, mesmo quando querem fazer algo positivo. E isso é racismo. E aí eu quero entrar e vou dizer uma coisa que não concerne a 99,9999% do público do canal, mas que eu preciso dizer. Aquele 0,00001% que está assistindo aqui, stalkeando e vai lá tentar semear discórdia e cisânia na live do Merlin ou por trás, né, nas caixas de comentários. Sobre racismo, eu e o Merlin concordamos em divergir. O Merlin tem uma interpretação jurídica do racismo e eu tenho uma interpretação histórica, e as duas coisas não convivem. Então, antes que alguém vá lá encher a paciência do Merlin e falar que eu não estou falando mal dele, eu não estou falando para ele, eu não estou criticando o ponto de vista dele. O ponto de vista jurídico faz sentido se você está tendo uma discussão jurídica. Se você está tendo uma discussão histórica, ele não serve para absolutamente nada, a não ser explicar o conceito jurídico, e só isso. Então, quando eu falo de racismo, eu sempre uso uma abordagem histórica. Não me interessa o que a lei diz sobre o que é racismo hoje. Me interessa o racismo enquanto processo histórico consolidado muito antes de surgir qualquer definição jurídica. Então, gente, quem está aqui procurando treta, pode ir embora que não rola. Então, voltando. Charlie Chan é uma personagem literária. Ele foi criado por Elder Biggers, que é um escritor da virada do 19 para o 20. Ele escreveu 6 romances policiais em que o Charlie Chan é o detetive, e para a literatura da época ele era considerado até antirracista, porque o Charlie Chan
é uma personagem que não é branca, que tem o protagonismo, que é muito inteligente, que é muito ponderado, que não é um detetive de tiro, porrada e bomba, mas um observador da natureza humana e que por isso é um ponto positivo na visão que se tinha dos asiáticos à época. Mas isso só até a página 2, porque em alguns desses livros aparece um inspetor japonês que é tratado de maneira totalmente racista, que ele é tratado como burro, incompetente, beirando a oligofrenia, um negócio absurdo. E aí você tem uma opção política, quando você transforma o chinês em sábio e o japonês em tosco, isso não torna você menos racista. Você está fazendo uma opção política na maneira de retratar as personagens. E é isso que o Biggers fez nos livros. Há toda essa coisa de que hoje nós dizemos asiático. Ao longo da maior parte do século XX, as pessoas tratavam como oriental. E oriental pode ser qualquer coisa, gente. Do Cáucaso até o Pacífico Sul, oriental pode ser qualquer coisa. Pode ser indonésio, vietnamita, chinês, cosaco. Dependendo do que você entende por oriental, dependendo da maneira... E o Edward Said escreveu aquele livro sobre orientalismo, aliás, é ele que criou esse conceito e que é uma crítica excelente sobre como essa coisa do oriental é uma invenção do Ocidente. E Charlie Chan, da maneira como o Biggers pensou, se enquadra nessa coisa mística do oriental, porque o oriental, conforme o Said mostra, pode ser um estereótipo positivo, pode ser um estereótipo negativo, dependendo da intenção política do autor. E o Biggers consegue fazer isso. Se vocês tiverem acesso ao Charlie Chan e o Camelo Preto, que é onde você vê exatamente a maneira como ele trata o Chan e a maneira como ele trata o inspetor japonês. E aí vocês vão ver o que eu quero dizer sobre esse tipo de estereótipo. Quando o Charlie Chan passa ao cinema, ele perde toda a dignidade que o Biggers tentava dar nos romances. O Charlie Chan do cinema, em sua maioria, foi representado por atores brancos caracterizados. Você tem Warren Oland, Sidney Toler e vários outros que não ficaram tão famosos, e tem aqui ou ali alguma representação feita por atores asiáticos. Inclusive tem um filme que é de 1928, que é estrelado pelo Warner Baxter, eu acho, que é um daqueles atores que era galã no cinema mudo e depois no cinema falado começou meio capengando, e creio que é 42nd Street, o filme que ele se... eu acho que é isso, gente, não é um ator da minha preferência, então eu tenho uma visão periférica da carreira dele. Mas que o ator que faz o Charlie Chan em Behind the Curtain é um estadunidense, filho de pais coreanos. Então é um ator de ascendência asiática. Só que ele aparece nos 10 minutos finais do filme. O filme é tratando da vida de todo mundo, menos dele. Ele é o cara que vai ajudar o detetive no final, só que o detetive branco fez toda a investigação. E aí, a gente tem que falar simplesmente que no cinema dos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, pessoas não brancas não podiam ter protagonismo, a não ser que fossem vilões.
Quando você tem uma personagem que é protagonista e não é branca, ou ela passa por um processo de estereotipização, ou simplesmente ela some. E o sumir tem muitas maneiras. Uma das maneiras de sumir é você pegar um ator branco e caracterizar e tirar toda a identidade da personagem original, que foi o que aconteceu com o Charlie Chan. Charlie Chan passa a ser um sujeitinho que se faz de tolo para interrogar as pessoas, que cita provérbios que mais parecem biscoito da sorte, que tem 10, 12, 13 filhos, a família está sempre aumentando, meio com, sabe, ali tem racismo. Essa ideia de que chinês se multiplica dessa maneira é algo ofensivo. Em alguns dos filmes aparecem os filhos número 1, número 2, número 3, e são sempre idiotas, desastrados, burros. Há outros filmes, acho que quase uma dúzia de filmes, em que há um coadjuvante que é o motorista Birmingham Brown, que é feito pelo Mantan Moreland, um excelente comediante negro, e que também é um estereótipo medonho de como as pessoas negras eram vistas nesse mundo do entretenimento. Então, o que você tem ao longo de toda essa filmografia do Charlie Chan, do fim dos anos 20 até o fim dos anos 40, é um show de horrores, de racismo, de estereótipos, de yellow face. E isso era passado nas matinês do cinema, nos Estados Unidos e em vários outros países, como algo divertido, a comédia que precede o filme sério. Muitos desses filmes têm 1 hora e pouquinho, no máximo 1 hora e meia, quando tem, não tem a menor dimensão. São filmes de correria, resolvendo assassinatos com muitas piadas duvidosas. Mas ele criou um imaginário. Charlie Chan gerou várias sequências na segunda metade do século XX, até com Peter Ustinov fazendo a personagem, e gerou um desenho animado nos anos 70, se eu não me engano, da Hanna-Barbera. Sabe, é um nicho. Charlie Chan é um nicho. E não se discute. Quando se quer criticar, muitas vezes aparece aquele pessoal do ai, nossa, mas vocês politizam tudo, é entretenimento, o que tem, é como era visto na época, vocês não podem caracterizar uma coisa pelo que ela não era racismo na época. E aí que entra a minha formação de mais de 30 anos como historiadora. Claro que era racismo. Sabe, o racismo não surge quando a sociedade toma consciência dele. O racismo surge em um momento histórico muito preciso, na segunda metade do século XIX, quando surgem as teorias científicas raciais, que são uma derivação porca do darwinismo, mas que já vinham se consolidando, que o darwinismo deu um pontapé em quem já pensava assim. São derivadas do colonialismo, daquele colonialismo que se estende do século XVII até chegar no imperialismo britânico do século XIX para o XX. O que a gente tem ali é que essas teorias, que eram o auge da ciência na segunda metade do século XIX, elas estabeleciam uma hierarquia entre as raças e atribuíam papéis civilizatórios aos brancos, e com isso justificavam todo o colonialismo e o imperialismo, ao mesmo tempo que subordinavam
qualquer etnia não branca ao controle social, econômico e político das pessoas brancas, que eram de onde? Europa. Os Estados Unidos mal apitava nesse momento. Mas aí o que a gente tem é que o racismo, como a gente conhece, surge ali, porque como era considerado o auge da ciência, isso foi impregnando a ideologia dominante, e ao impregnar a ideologia dominante nessa hierarquização das raças, transformou em algo normal, em algo científico, em algo para além de qualquer dúvida ou questionamento, os maus tratos que os não brancos haviam recebido durante todo o processo de colonização moderna. E isso é muito sério, porque a partir daí vocês vão ter poemas como o Fardo do Homem Branco, do Rudyard Kipling, enaltecendo a função civilizatória do homem branco, vilões racializados, horríveis, em romances, em contos, em todo tipo de mídia de entretenimento. E quando o cinema surge, vai absorver esse caldo de cultura. E o cinema dos Estados Unidos, exatamente por ser um país segregado, que teve uma guerra civil, em que a escravidão foi um dos temas principais, tudo isso vai se refletir não só na parte mecânica do cinema, na parte das técnicas, da fotografia e tudo mais, mas na alienação, na maneira como atores não brancos foram segregados sempre. Em que você cria personagens asiáticas e chama de orientais e pega um ator branco, puxa o olhinho, pinta a cara de um tom meio mostarda ou claro e joga na tela. Com todos os trejeitos que não, nem de longe, se referem à nacionalidade da personagem e que são a maneira como pessoas brancas criadas em uma sociedade racista percebem quem não é branco. E aí eu quero dar duas sugestões para o pessoal que não tem muita ideia sobre essa questão das teorias raciais. Existem 2 livros em português excelentes. Um é o Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz. Lilia Schwartz, que é antropóloga de formação, mas que fez a pós em História e que trata ponto por ponto da formação de todas essas teorias, dos seus desenvolvimentos na área médica e do seu impacto na sociedade brasileira. E esse outro aqui, que é do George Riders, que é o inimigo cordial do Brasil, o Conde de Gobineau no Brasil. O Conde de Gobineau era um cônsul francês residindo aqui ao tempo de Dom Pedro II. E ele era praticamente comensal do imperador. Se vocês pensarem que era uma pessoa que tinha trânsito dentro da corte e que por isso ele é chamado de inimigo cordial, porque ele era muito bem afeiçoado ao imperador Dom Pedro II. E ele era um dos expoentes desse racismo científico, era um dos defensores. Ele dizia e produzia textos dizendo que o Brasil era um país fadado ao fracasso porque era um país mestiço. Porque havia uma grande presença de pessoas não brancas no Brasil.
E, gente, tudo isso, se vocês forem ao meu canal original, ao canal que leva meu nome por extenso, vocês vão encontrar uma playlist que chama Interesses Temáticos, que eu ainda não terminei, em que eu falo muito sobre toda essa formação da sociedade brasileira entre o Segundo Reinado e a Primeira República e o papel, sabe, do racismo científico, das teorias raciais, da medicina racista na formação do Brasil da época e que tem ramificações e repercussões até hoje. Então, não há desculpa, gente, para se ater apenas ao conceito jurídico. A discussão que o Merlin faz é jurídica e ele tem todo o direito de se ater a esse conceito porque ele está discutindo atos que são praticados hoje, nesse momento, sob um viés jurídico. Quando a gente fala de racismo histórico, é imperdoável não conhecer todo esse cenário, não conhecer esses autores, não entender como funciona essa mecânica da segregação, do domínio e da formação de uma sociedade racista, que é o que nós compartilhamos em comum aqui na América, de ponta a ponta, e em vários países da África e do sul da Ásia, que fomos todos vítimas do colonialismo europeu e posteriormente do imperialismo. E aí é que entra a grande crítica aos filmes do Charlie Chan, porque eles estão sendo feitos na primeira metade do século XX, eles têm a cara daquela sociedade que os consome, mas eles conseguem encontrar gente que é muito fã até hoje. Gente que muitas vezes compartimenta no próprio cérebro o entretenimento das implicações políticas desse entretenimento, das implicações sociais desse entretenimento. É uma pessoa que pode achar graça em uma piada racista porque ela se atém ao fato de que é simplesmente uma piada e que uma piada não tem ressonância fora desse ambiente do entretenimento. E qualquer pessoa da área de humanas, com um mínimo de formação em história ou em antropologia ou até mesmo em sociologia, vai dizer a vocês que não é tão simples, que quando a piada está em consonância com a ideologia dominante, e a ideologia dominante é uma ideologia estruturada a partir do racismo e que acaba estruturando todas as relações sociais em torno de princípios racistas, mascarando esses princípios em toda sorte de subterfúgios e de silogismos e até de eufemismos, cada piada é um soco no estômago. Cada piada tem consequências. E aí você pergunta, mas vamos acabar com as piadas, isso é censura, isso é isso, isso é aquilo. Eu sou da seguinte posição, e eu quero que isso fique claro porque esse canal trata de entretenimento também. Eu não sou contra a existência da piada. O que eu sou contra é a despolitização da piada. Você tem a opção de não assistir, de não reproduzir, de não apoiar e deixar que o racista que adora essa piada engasgue com o próprio veneno e se foda de verde e amarelo. É isso. Censurar é uma palavra muito usada para quando a sociedade civil toma providências jurídicas contra algo que a está agredindo de maneira concreta. Então, se você se ofendeu com uma piada que era destinada ao seu grupo social e quiser processar você individualmente ou humorista,
talvez o jurídico não lhe dê respaldo, talvez você não consiga muita coisa, mas você vai estar fazendo a sua afirmação política e isso vale. Dizer que o cara não pode fazer a piada é complicado. É complicado porque isso pode se voltar contra nós. Porque muita gente já passou pelo meu canal original se ofendendo profundamente com o tratamento que eu dou às religiões do livro, se ofendendo profundamente com o tratamento que eu dou aos racistas e aos fascistas. E essas pessoas poderiam me processar. E eu não tenho onde cair morta. Isso acabaria com a minha vida. Especialmente porque o jurídico lhes daria razão. Ele não daria razão a você que está combatendo o racismo, mas a um racista que se ofendeu com o seu combate, a justiça bate palmas. Então a gente está vivendo nesse drama. O que é importante, o que eu sempre friso, o que eu trato nos meus 2 canais e em todo o texto que eu já produzi em que eu já produzi sobre o assunto para o meu blog. A consciência crítica, a análise crítica, a sua percepção material da realidade é importantíssima. Mesmo que você não consiga se agrupar para alterar isso de maneira significativa, a nossa denúncia é importante. A gente nunca deixar isso passar batido. Você e eu deixarmos claro que quando alguém assiste a um filme desses ou ouve uma dessas piadas e se diverte ou reproduz ou considera isso incrível, a pessoa está sendo racista. Porque ela está sendo racista da maneira histórica como o racismo sempre foi praticado, que é aderindo à ideologia dominante e reforçando a dominação, reforçando a ideia da superioridade branca e da inferioridade, da submissão e do esmagamento de quem não é branco. Isso significa que a gente vai lá nos comentários, o YouTube tá cheio de filmes do Charlie Chan. Alguns têm legenda, outros não têm. Eu consegui assistir uns 20 nas últimas 3 semanas para preparar esse vídeo. E olha, não é fácil. O inglês não é tão... não é alguma coisa como são filmes da primeira metade do século XX, os atores ainda têm uma boa dicção, uma boa enunciação e quem tem inglês médio consegue entender. Você não precisa ser um catedrático na língua inglesa para entender os diálogos. Mas é que para pessoas como eu, eles são vergonha alheia demais, eles são constrangedores, porque a cada momento você pensa, ah, tá, esse tipo de comentário racista vem desse tipo de mentalidade, isso aqui é um resquício disso, isso aqui, sabe? Eu assisto de uma maneira técnica, e eu assistir de uma maneira técnica, muitas vezes, é claro que eu não me divertiria em hipótese alguma com esse tipo de filme, eles não têm sequer mérito cinematográfico. Este vídeo é exatamente para que façamos uma reflexão crítica sobre esse tipo de entretenimento, que é um entretenimento que existe até hoje. No cinema dos Estados Unidos, você tem essa abordagem vilanesca e estereotipada dos não brancos ao longo de toda a história e trajetória desse cinema. Você tem, num primeiro momento, os negros sendo retratados da maneira mais assintosa. Depois, durante a Segunda Guerra, você vai ter os japoneses. Depois, durante algum tempo, você vai ter
Os russos, que muitas vezes são lidos como não brancos, e isso é uma coisa bem séria, gente, porque, convenhamos, né? Isso não deveria nem ser dito, mas isso vai migrando. Você tem depois os vietnamitas, você passa pelos latinos, no período em que se criticava tanto a guerrilha de esquerda quanto depois o narcotráfico, e mais recentemente, nos últimos, desde a invasão soviética no Afeganistão, você tem os muçulmanos. E aí nos muçulmanos você tem um pacote que são lidos como árabes, mesmo fazendo parte de culturas que não são árabes, porque, por exemplo, no Irã existem várias etnias. Árabes no Irã são minoria. Você tem uma complexidade ali que o rótulo de árabe mascara. E que a ideia de que só tem muçulmano nesses países também mascara, porque existem muitos cristãos. Existem cristãos ortodoxos, cristãos coptas e até católicos. E nós até hoje vemos o estereótipo do árabe terrorista amarrado na bomba, gritando Alá Akbar e se comportando como uma besta fera irracional. E isso é racismo também. Eu fiz este vídeo não só para ter essa reflexão sobre a indústria do cinema, mas também uma reflexão que vai além sobre a nossa sociedade, como muitas vezes a mídia em geral leva todos nós a perceber o racismo de maneira fragmentada e episódica e dirigida a determinados sujeitos. E aí alguém olha para comentários do Spike Lee e abordagens dele em seus filmes, em que ele é profundamente racista em relação aos vietnamitas, e não reconhece o racismo ali. O racismo é o tipo de ideologia que é tão insidioso, que está tão amalgamado com toda a estrutura dominante do capitalismo aqui no Ocidente, que permeia as relações entre as outras etnias não brancas e cria sub-hierarquias. E ao mesmo tempo está presente muitas vezes entre aquelas pessoas não brancas que conseguem uma prosperidade econômica e se projetam acima da sua classe social original e passam a protagonizar um processo de embranquecimento e aderem à ideologia dominante, olhando para as pessoas que até pouco tempo atrás faziam parte do seu entorno afetivo ou da sociedade em que cresceram, e olhar para elas com superioridade e ser racista também. Então, o racismo é algo extremamente complexo que nenhum conceito jurídico dá conta, porque qualquer conceito jurídico é um idealismo. É algo que olha para a realidade e estabelece algumas premissas, mas que no momento em que isso vai ser transformado em legislação ou que vai ser discutido socialmente, você vê o abismo entre esse conceito e a realidade social. Isso não apenas para o racismo, mas para vários outros conceitos jurídicos. É muito problemático quando alguns intelectuais que partem
da interpretação jurídica da sociedade para entender todo o resto e não se aprofundam nem na dimensão econômica, nem histórica, nem antropológica e nem sociológica, acabam endeusados, porque a gente perde de vista uma parte dessa discussão que é extremamente significativa. Então, quando eu assisti pela primeira vez um filme do Charlie Chan, foi com o Peter Ustinov. E à época, eu acho que eu nem estava na faculdade ainda, eu não tinha a menor noção. Eu era uma pessoa que saiu da fábrica. Eu não tinha a menor noção sobre nenhum desses temas. Quando eu comecei no segundo ano de faculdade, quando todos esses temas se abriram na perspectiva historiográfica e que eu consegui entender o que estava sendo discutido academicamente, eu passei a olhar para o entretenimento de uma maneira totalmente diferente. Até aquele desenhinho do Charlie Chan que passava no Globo Cor Especial, quando eu era pré-adolescente, me assustou. E eu comecei a perceber como a minha própria educação havia sido permeada por todos esses estereótipos do início ao fim. Mesmo eu tendo pais comunistas, mesmo eu vindo de um país que era um pouco mais claro nos seus preconceitos e menos eufemístico como é o Brasil. Porque o Brasil, à primeira vista, parece um paraíso, não é? Quem é estrangeiro, como foi o meu caso, e chega aqui, parece que aqui todo mundo se dá bem, ou era isso que queriam fazer parecer nos anos 70. Leva pelo menos uma década e a necessidade de conviver com os mais diversos tipos de pessoas para que a gente perceba a turbulência que se esconde embaixo desse lago pacífico, parado e morto, que é a democracia racial, a dita democracia racial, que é um conceito também criado a partir do Gilberto Freire. E eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas isso é importante. Gente, Gilberto Freire é um homem da sua época. Ele está escrevendo em uma perspectiva de diálogo com os Estados Unidos que nós não podemos perder de vista. Ele escreve dialogando com Franz Boas e com outros antropólogos que tentavam entender por que dois países com uma trajetória econômica parecida durante o século XIX, que é a ideia da plantation, da escravidão, da monocultura, dois países como Estados Unidos e Brasil tratavam a questão racial de maneira tão diferente. E naquela época, esses livros eram denúncias sobre a sociedade racista dos Estados Unidos. E se usava o Brasil como modelo de democracia racial porque aqui todo mundo se dava bem. Então, quando Gilberto Freire escreve esse Casagrande Senzala, ele está usando esse conceito, ele está legitimando a sociedade patriarcal brasileira, dizendo que isso aqui é o suprassumo da evolução social, em crítica aos Estados Unidos, da Guerra Civil, da Ku Klux Klan, da restauração radical e depois da destruição da reconstrução, desculpem, reconstrução radical, que é o período pós-guerra civil, e como depois os brancos retomaram o protagonismo e destruíram a reconstrução radical. Quando Gilberto Freire está escrevendo, ele está dialogando lá, ele não está dialogando aqui. A questão é que ao escrever esse livro, ele acaba fundando aqui toda uma vertente ideológica que acolhe de braços abertos essa argumentação e que permeia o material didático até anteontem. Ainda está presente na visão de mundo de muita gente. Então, quando se discute racismo,
É importante que se discuta todos os seus desdobramentos, as suas origens históricas, os seus precedentes históricos e a maneira como isso impacta na nossa sociedade, porque sem toda essa trajetória histórica, a piada de hoje não teria sentido. Sem toda essa trajetória histórica, os filmes de Charlie Chan, que a pessoa ia ao cinema e via em 1930, 31, 32, até 49, 50, não teriam sentido algum. Nós não estamos fora. O fato de desenvolver uma consciência crítica e uma análise crítica não nos coloca de fora dessa sociedade. Pelo contrário, faz com que a nossa convivência nela seja ainda mais sofrida e sofrível. Muitas vezes nos condena à solidão, a ser estranhos dentro da nossa própria família. Mas é isso. Para quem tiver curiosidade, leia a Lilia Schwartz, leia o George Riders. Há muito disso no meu canal original, há muito disso pela internet afora, há canais que fazem análise crítica excelente. Se vocês se interessarem, deixem um comentário e aí eu faço uma lista e ponho lá como comentário fixado. Eu não vou pôr na descrição do vídeo, porque na descrição do vídeo eu costumo sugerir outros canais de cultura pop e de crítica da indústria do entretenimento. Então, quem estiver interessado, deixa um comentário e aí eu anexo um comentário fixado com a lista de canais que vocês podem encontrar vídeos excelentes sobre a ideologia científica do racismo e todos os seus correlatos. Então, era isso. Yellowface é uma vergonha. Fujam de qualquer filme ou série que tiver alguém branco fazendo papel de chinês, de japonês, de hindu. Fujam. Fujam desses estereótipos, tentem ser mais críticos, tentem ver a ideologia por trás da piada, por trás do entretenimento. Porque senão a gente se torna parte do problema e não da solução. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano no canal, então que 2024 seja um excelente ano para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.